A Rádio Muriaé apresenta a entrevista do dia com o jornalista Valtecir Prado. Eu costumo dizer que a verdadeira paz nós encontramos dentro de nós mesmos. E essa paz tão sonhada, tão buscada, essa paz tão desejada, a gente precisa falar sobre ela. E o quadro Entrevista do Dia desta quinta-feira vai falar exatamente sobre esse assunto, Muriaé pela Paz. Trata-se de um movimento promovido pela Igreja Católica, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que se uniram nesse pedido de basta contra a violência. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Muriaé representantes do Poder Executivo, Judiciário e entidades envolvidas nesta causa. O Valtecir Prado, como sempre, mais um bom tema, um bom assunto aqui no nosso programa. Bom dia mais uma vez, seja bem-vindo com seus convidados. Mais uma vez, Evil, bom dia a você também, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Muriaé AM. Como você falou, hoje o nosso tema é o movimento Muriaé pela Paz. Na verdade, a gente sabe que trata-se de uma situação que aflige não só o município de Muriaé, mas todo o país, e cada um tem procurado fazer a sua parte. Como você bem disse, a Igreja Católica, juntamente com a Igreja do Evangelho Quadrangular e agora a Igreja Metodista Wesleyana, se uniram neste pedido de paz em nossa cidade. Este clamor também foi ouvido e atendido por outras entidades e órgãos de segurança pública que abraçaram essa causa. Os três poderes do município estão hoje aqui representados pela juíza de direito da 4ª Vara Civil da comarca de Muriaé e também responsável pela comarca de Tombos, doutora Aline Arquette Leite Novaes, pelo prefeito de Muriaé, doutor Aloysio Aquino, e pelo vereador e investigador da Polícia Civil, José Harold Ferreira Júnior. Primeiramente, vamos cumprimentar os nossos convidados. Doutora, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, viu? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Muriaé. Bom dia, prefeito Aloysio Aquino, obrigado também pela presença. Bom dia, Valtecir, bom dia, Evil, bom dia, doutora Aline, Júnior da Civil e a todos os ouvintes da Rádio Muriaé. E o vereador também, Júnior da Civil, bom dia, Júnior, obrigado pela presença também. Bom dia, Valtecir, bom dia, Evil Mendonça, aos amigos da Rádio Muriaé, excelentíssima doutora Aline Arquette, ao nosso excelentíssimo senhor prefeito Aloysio Aquino, muito bom dia. Pois é, viu, para a gente poder explicar um pouco para o nosso ouvinte como originou toda essa movimentação, trata-se de um movimento criado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que a partir daí acabou encaminhando esse ofício a todas as dioceses do país, e a diocese de Leopoldina, a qual pertence Muriaé, também acabou abraçando essa causa. E o movimento acabou ganhando uma repercussão muito grande e envolvendo também os outros órgãos, por isso a presença dos três representantes dos três poderes aqui em Muriaé. E para a gente começar a conversar com a doutora Aline Arquette, doutora, como eu falei no início, a gente sabe que a violência não é um problema exclusivo de Muriaé. A senhora também está responsável pela comarca de Tombos, como a senhora disse, e a senhora tem visto que isso tem crescido em grande escala. Como que o Poder Judiciário tem acompanhado isso aqui na nossa região? Então, realmente o problema da violência é um problema endêmico, é um problema que está em todas as regiões do nosso país e infelizmente está destruindo as famílias, está destruindo a nossa comunidade. A gente não tem mais tranquilidade, infelizmente, para fazer coisas corriqueiras que a gente tinha. O Poder Judiciário, ele tem buscado, dentro do seu âmbito de atuação, reduzir esses índices de violência. É bom lembrar, é muito importante lembrar, que o Poder Judiciário, ele é inerte, ele só atua quando ele é provocado. Então, o Poder Judiciário, ele não tem poder de investigação. Ele só pode efetivamente atuar quando chega para ele, isso está na Constituição da República, quando chega para ele uma determinada situação, diretamente da polícia, por exemplo, em caso de prisão em flagrante, e também por parte do Ministério Público, no caso das denúncias ofertadas no âmbito criminal. Mas eu entendo que o Poder Judiciário tem um papel além desse, um papel social também, que é importante estar junto com essas entidades, com os demais poderes, aqui representados pelo nosso excelentíssimo prefeito, Aloysio Aquino, doutor Aloysio Aquino, e pelo excelentíssimo vereador representando o Poder Legislativo, o Júnior da Civil. Nós, como Poder Judiciário, precisamos nos engajar com os demais poderes numa luta extrajudicial, fora do juízo, porque judicialmente nós só atuamos enquanto provocados ou quando provocados, mas aliados a esses demais poderes e a sociedade civil, representada no âmbito religioso ou no âmbito das entidades mesmo da sociedade civil, nós precisamos estar juntos no sentido educativo, no sentido de esclarecimento da população,
para poder tentar fazer alguma coisa em prol da redução da violência. É muito interessante essa colocação da senhora, porque dá-se a impressão às vezes de que o judiciário fica somente na parte da punição, né? Só quando acontece a coisa da consequência que chega para o judiciário tomar a decisão. E fora da lei, da lei fria, é importante essa questão da educação também. Claro. E o judiciário tem esse lado do bom senso também, né, doutora? Claro que sim. O judiciário, ele tem um papel social, né? Ele não está fechado, ele não deve estar fechado só dentro dos gabinetes. A atuação na hora de imposição da lei, efetivamente, ela depende, como eu já disse, dessa provocação. Existe um postulado básico que é a inércia do Poder Judiciário. Ele é inerte, ele por determinação legal, não é porque não quer. Quer dizer, ele só atua quando provocado. Mas, para além dos gabinetes, o judiciário, ele tem um papel social, ele tem uma função social a cumprir, assim como os demais poderes. Falando especificamente do trabalho do judiciário, a gente sabe que os judiciários, de um modo geral, de todo o país, um dia sofrem com os excessos de processos, né? Às vezes os juízes não são necessários para atender a todos, os servidores públicos também não são suficientes para atender todos os processos. Sim. Como que está essa situação na comarca de Muriaé? Essa situação na comarca de Muriaé é seríssima. Nós temos em Muriaé um alto índice de criminalidade, infelizmente, o que estamos tentando aqui através, né, deste movimento Muriaé pela Paz, reduzir ou tentar pelo menos chegar nas pessoas e mostrar a importância de reduzir isso, né? Mas nós temos um alto índice de criminalidade, nós temos apenas uma vara criminal aqui. Há uma luta dos juízes de Muriaé, não só do meu colega da vara criminal, doutor Maurício, mas de todos os juízes da comarca de Muriaé, em busca de instalar uma nova vara criminal, uma segunda vara criminal, porque é humanamente impossível o trabalho que tem numa vara criminal de Muriaé. Eu também trabalhei nessa vara criminal, antes de ir para a 4ª Vara Civil, né? E eu sei exatamente como é a situação lá. Isso há 6 anos atrás, imagina hoje. Exato. Né? Aproveitando agora falar com o prefeito também, doutor Luiz Aquino, né? Prefeito já se fala, né? Responsável por todos os setores, você tem que dar atenção desde a área social, da segurança pública, educação, saúde, e é claro que o senhor acaba tomando conhecimento de um pouco de cada situação do município. Como que o senhor acompanha a atuação não só das polícias, como do Poder Judiciário e também dessa questão da violência no município, prefeito? Sim, né, como foi falado, né, Muriaé hoje não está fugindo do resto do país, né? A violência hoje é endêmica e constitucionalmente, né, vamos dizer, responsável pela segurança pública seria o Estado, mas acaba sendo um problema de todos nós, né? E hoje, por exemplo, a prefeitura, né, de Muriaé, ela tem vários convênios com a Polícia Estadual, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Então, hoje nós temos em torno de R$400 mil ano, né, de convênios com as polícias. E estamos fazendo, né, assim, a parte preventiva, né, levando instrução, melhorando as escolas, para as áreas de risco, tá? Fazendo horário de tempo integral, principalmente nessas escolas. Agora nós estamos com um convênio com o SESC, levando essas crianças fora do horário de escola, né, para o SESC, para a gente cumprir esse horário integral. Estamos melhorando a iluminação pública na cidade, estamos investindo muito nisso, melhoramos já várias, né, praças, várias ruas, nós estamos melhorando a iluminação pública para tentar melhorar, né, a segurança do município. E agora também com o vídeo monitoramento, né, que está sendo instalado, essa semana termina o vídeo monitoramento, termina a instalação, né, já vai iniciar essa semana. E eu creio que isso aí também vai ajudar muito a inibir um pouco a ação desses criminosos, né, que vão ter certeza que eles estão sendo vigiados. Pelo menos eles vão ter uma inibição nesse sentido. Então eu creio que mais semana que vem a gente vai inaugurar esse sistema, que eu acho que vai ser de muita valia, né, para ajudar na segurança pública da nossa cidade. 2 pontos importantes. Primeiro, a questão do vídeo monitoramento, do qual o senhor falou, né, que inclusive já se percebe que estão sendo instaladas câmeras aqui em vários pontos do município. E o outro seria a integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito. Mas de que forma que isso poderia ajudar? Ou seja, municipalizando o trânsito, que talvez seja a intenção, pelo menos foi o que o diretor de Demutran já falou para a gente, haveria interesse da Prefeitura em, de repente, criar essa guarda municipal, que seria uma forma de desafogar a Polícia Militar para que ficasse voltada exclusivamente para a parte preventiva de segurança pública? Sim, porque hoje, né, o ideal é que Muriaé tivesse um efetivo maior.
Mas com essa crise econômica, como você falou aí, com essa crise, a gente está vendo que a dificuldade de vir novos policiais vai ser mais difícil, né? Então, uma das soluções que nós pensamos foi essa, criar, né, municipalizar o trânsito. Com essa municipalização, toda a verba de multas, né, de coisa, do que for arrecadado ficaria no município. Então, com isso, daria para a gente manter uma guarda municipal. Aí desafogaria mais a polícia, né, para ficar mais na parte da segurança e deixaria a guarda municipal por conta do trânsito, por conta da segurança dos imóveis públicos, né, para que pudesse melhorar essa parte. A questão da crise financeira do qual nós conversávamos em off, inclusive, né? É claro que afeta todos os municípios, Muriaé não é diferente, vários setores, inclusive. E de que forma que essa crise tem afetado os investimentos da segurança pública, no caso de Muriaé especificamente, prefeito? Hoje, né, assim, a gente tem visto o seguinte, é mais nessa questão de trazer mais efetivos para a cidade, né? Nós temos pedido, já fomos, né, várias vezes no estado, a Câmara está aqui, o Júnior, que é o vereador, além de ser policial civil, foi também. Então, nós estamos tentando trazer mais efetivos, né, mais efetivo para a cidade, juntamente com a Polícia Militar, o Coronel, né, tem dado muito apoio nisso. Mas a gente tem visto que com essa, né, com essa retração que houve na economia, estão se formando menos policiais, entendeu? Então eu acho que vai ficar mais difícil a gente conseguir trazer novos policiais nesse período agora, pelo menos nesse período de crise, né? E o que a gente percebe às vezes, bem uma sensação às vezes de questão política mesmo, né? O Bar recentemente recebeu dezenas de policiais militares, por exemplo, e até que ponto que o senhor percebe que às vezes há uma questão de necessidade de influência política mesmo, né? Haja vista que temos alguns parlamentares também, 4 deputados, um suplente de senador. O senhor tem buscado alternativas junto a esses parlamentares também para que possa auxiliá-lo aqui na questão da segurança pública do município? Não, sim, né? Todos os deputados também estão engajados nisso, nós temos pedidos, né, a eles. Mas a gente tem notado assim, que não tem, a alegação do governo é sempre essa, né? Que demora-se 2 anos para formar um militar, né, um soldado, e pelo que a gente tem visto, né, eles não estão investindo o que deveriam investir hoje, também pela própria crise econômica. Certo, vamos começar com o Júnior da Civil. O Júnior está nos 2 papéis, né, Júnior? Do Legislativo como vereador e também investigador da Polícia Civil há quase 2 décadas, porque você falou com a gente fora do ar. A Câmara realizou este ano uma audiência pública sobre segurança pública. Você é o presidente, inclusive, da comissão. O que se foi feito de concreto a partir desses trabalhos que foram levantados, daquelas propostas todas que foram apresentadas durante aquela audiência pública? Realmente é verdade, Valteci. Houve uma audiência pública na Câmara, da qual a gente teve o prazer lá de estar recebendo o Poder Executivo, Poder Judiciário, a Promotoria, a Polícia Militar, Polícia Civil, agentes penitenciários, e ficou definido alguns pontos. Dentre eles, o prefeito acabou de citar aí o projeto Olho Vivo. É gratificante saber que realmente ele está sendo implantado e vai ser de muita utilidade para a Polícia Civil, Polícia Militar, do Judiciário, Promotoria. Com relação à iluminação pública também, é importante frisar que ajuda bastante, porque com quase 20 anos de polícia, realmente a gente tem um pouquinho de experiência e sabe que a pessoa que está ali disposta a fazer o mal, realmente ela tem mais facilidade quando chega num ambiente ali de pouca iluminação. Então o fato de nossa cidade aí estar sendo iluminada, isso ajuda bastante na questão de segurança pública. E é um assunto assim que, modéstia à parte falando, Valteci, eu estou muito à vontade aqui, porque tenho 20 anos de Polícia Civil, meus familiares são policiais, estou no Legislativo presidindo a Comissão de Segurança Pública. E o assunto é muito complexo. O que a doutora disse aqui também ficou definido lá, que a gente, juntamente com o doutor Maurício, iria fazer o possível e impossível para tentar a implantação de uma 2ª vara criminal, porque frequento o fórum todos os dias, sei da dificuldade, da demanda, é uma carga muito pesada para uma vara criminal somente, então a gente está nessa luta aí também. Com relação à criação de um centro de internação para menores, também ficou estabelecido lá que a gente brigaria junto ao governo aí para que fosse construído na nossa cidade. E com relação ao aumento de efetivo, eu presido a Comissão de Segurança Pública. Infelizmente, a gente gostaria de estar aqui dando boas notícias, mas o governador atual do estado, a gente ainda não foi recebido por ele lá, a nossa comissão. E Muriaé é uma cidade que cresceu muito, está evoluindo muito, mas juntamente com esse crescimento, infelizmente,
dado aí diversos fatores, dentre eles aí a crise econômica, o índice de violência aumentou bastante. Tenho aí ao longo desses 20 anos, converso, oriento bastante, sou policial, mas sou muito profissional, tenho um coração bom, procuro ser rígido, mas também conselheiro. Conheci diversos menores infratores, trabalhei 10 anos na delegacia de menores infratores. Infelizmente, a gente via ali que o destino é o mesmo. Parte para o crime ali, talvez por falta de oportunidade ou por falta de vontade também de mudar o ritmo da vida. A gente vê os dois caminhos, que a gente brinca lá, são dois caminhos, CC, cadeia e cemitério. E infelizmente é muito triste a gente ver vidas aí de jovens se perdendo por pouca coisa. Volto a frisar, é muito complexo. Tenho na minha concepção que aumentou muito o índice de violência após a chegada do crack em Muriaé. É uma droga terrível, então infelizmente a gente roda aí de dia, de noite, e vê pessoas se acabando. O índice de furto aumentou muito, então acho assim, é importantíssimo que o poder executivo, legislativo, judiciário, a parte religiosa, é importantíssima essa união hoje da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, que todos possam fazer realmente a sua parte, que a gente possa criar coisas que vão fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens, possam estar ocupando a cabeça aí com outras coisas. Eu bato muito na tecla do esporte. Eu particularmente venho de uma infância de dificuldade, joguei muito futebol pela cidade afora, sempre tive muito prazer em estar disputando e minha cabeça, graças a Deus, eu passei longe das drogas. Então acho muito válido que se façam muitos projetos voltados para a área de esporte. É bom para a saúde, é bom para a cabeça. E também bato na outra tecla. A doutora falou aqui, a gente em off lá brincando lá embaixo, principalmente os mais leigos, eles viram e dizem: a polícia prende e a justiça solta. Não, a polícia faz o papel dela, a justiça faz o papel dela. Agora sempre bato muito na tecla. O nosso Senado, os nossos deputados, eles teriam que mudar o nosso Código Penal. É um Código Penal fraco, atrasado. Eu acho assim, eu venho de um berço que a minha mãe me ensinou que é certo e errado. Então acho que a pessoa ela tem oportunidades, mas a partir do momento que errou, eu acho que a nossa lei ela tinha que ser mais rígida. Só o fato de existir esse movimento já demonstra a boa vontade das pessoas, mas pelo que vocês três falaram, a gente consegue perceber que acaba esbarrando nas questões às vezes, políticas, financeiras, como a própria crise econômica que afeta diretamente os investimentos na área de segurança pública. E um detalhe que chama atenção, inclusive foi abordado na época durante a audiência de segurança pública aqui em Muriaé, e que afeta inclusive os três poderes, e que pelo menos sensibiliza, é a questão dos adolescentes infratores. A gente observa que boa parte dos crimes, principalmente falando especificamente de Muriaé, tem um envolvimento de adolescentes, um envolvimento de jovens. Eu queria que rapidamente cada um pudesse falar um pouquinho na sua área, né, especificamente disso, a questão do lado social, né, prefeito, dos projetos que são desenvolvidos no intuito de tirar essas crianças, como o judiciário tem lidado com esse alto número de menores envolvidos em crimes e como que a Polícia Civil também, né, Júnior, tem avaliado, vocês que conhecem de perto essa realidade. Hoje, né, a gente percebe que talvez 70% dos crimes hoje, de furtos, né, de crime contra o patrimônio, seja devido à droga, né? Isso que a gente tem notado. Então, esse problema é muito complexo, como o Júnior falou, porque a droga chega aqui, né? Ela não é fabricada aqui em Muriaé. Quer dizer, a droga, ela entrou no Brasil, entrou pelas fronteiras. Então, isso vem desde lá, né? Desde a Polícia Federal, que tem que tomar conta das fronteiras, né? A droga entrando aqui na nossa cidade, entrando no nosso estado, entrando na nossa cidade. E com o crack, né, que é uma droga barata e destrutiva, altamente destrutiva, e a gente tem notado esses jovens cada vez aumentando mais. Né? Há pouco tempo eu estive ali na mediações da prainha ali, estava uma cracolândia. Eram várias pessoas de fora, né, e fumando crack durante o dia, aquilo, né, igual a gente viu na televisão lá em São Paulo, estava acontecendo aqui. Aí urbanizamos ali e tal, tem que melhorar aquilo ali, mas quer dizer, eles foram para onde? Eles foram para um outro local, né? Então a gente tem trabalhado muito nessa parte da internação também, né? A prefeitura tem dado muito apoio nessa parte da internação dessas pessoas, para recuperar só internando mesmo, né? E a Polícia Militar tem um trabalho muito bonito, aquele PROERD, né? A prefeitura tem procurado dar apoio também ao PROERD, que é mais na parte da prevenção, né? Eu falei aqui também muita coisa do efetivo da polícia, mas com isso eu não quis dizer que a polícia não esteja cumprindo a sua, né, missão, mas está igual lá a vara criminal, estão sobrecarregados, né? Então, o ideal é que tivesse mais uma vara criminal e um efetivo maior
para que se pudesse fazer um trabalho mais tranquilo. Doutora? Pelo menos assim, no tocante à questão do menor infrator, existe a vara da infância, e eles são, né, respondem nessa vara da infância, quando são apreendidos e quando há representação contra eles. Nós sabemos que realmente o índice de criminalidade pelo menor infrator está cada dia maior. E quase sempre, como disse o nosso prefeito, quase sempre envolvido com a questão da droga. Então, a questão da educação se mostra cada vez mais importante e fundamental na prevenção e talvez também numa tentativa de resgate desse menor, né? O Poder Judiciário, ele lida com o que ele tem, né? Ele tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que o menor de 18 anos, consta, né, na nossa Constituição, ele é inimputável, ele não responde criminalmente, também não responde civilmente, né? Então, no campo criminal, ele não responde como um adulto. Existe punição, existe algum tipo de processo que envolve o menor, é diferenciado do processo criminal, né? Ele recebe medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele tem um prazo exíguo para cumprir, né? Apreendido, porque com o menor a gente não fala preso, a gente fala apreendido, que ele tem que cumprir essa medida imposta em estabelecimento próprio para menores. Nós sabemos que nós temos dificuldade com relação a isso, não há vagas, né, para a internação desses menores, para cumprimento dessas medidas impostas pelo Poder Judiciário, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós sabemos também da grande dificuldade do poder público em tratar esses menores usuários de droga. E isso chega não só, a gente tem a concepção dessa extensão no ambiente criminal ou, né, do ato infracional praticado pelo menor usuário, mas a gente também tem a repercussão disso no âmbito civil, né, com os pedidos de internação de menores, de maiores, para a tentativa de desintoxicação e de tratamento, né, contra a drogadicção. E a gente sabe também como o judiciário às vezes impõe o Estado, o município, arrumar uma vaga para esse menor no estabelecimento de internação para tratamento de saúde. O município se vira, arruma, o Estado também, para cumprir essa ordem judicial, mas a gente sabe que é muito difícil, porque não tem vaga, é difícil, é extremamente difícil. O Poder Judiciário está aí, fica numa situação muito complicada, porque é garantia de todo cidadão a saúde, o direito à saúde é constitucionalmente previsto, é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição da República. Ao mesmo tempo, nós sabemos a dificuldade do município, principalmente do município, porque geralmente essas ações de internação compulsória, elas podem ser dirigidas ao Estado, mas geralmente são dirigidas ao Estado e ao município, porque a responsabilidade é de todos os entes, União, Estados e municípios. Mas quem está perto? De quem é mais fácil se cobrar? Do município. E aí o município, a gente tem consciência de que o município fica sobrecarregado, mas o judiciário não tem o que fazer também, porque é a Constituição que garante, é a Constituição que diz. Eu não posso decidir contra o que a Constituição diz, ainda sabendo de todas essas dificuldades que o município passa, né? E aí envolve outras questões, inclusive medicamentos e tudo, que a gente sabe como está assoberbado. E a gente lida com o que a gente tem. Então, no âmbito do ato infracional, né, a gente tenta aplicar o que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, respeitando todos os direitos que o menor tem, né, e tem toda essa dificuldade da falta de vagas em estabelecimento próprio para cumprimento das medidas. E no âmbito civil, a gente também responde a esses pedidos, né, determinando essas internações compulsórias. É claro que muitos pedidos nem passam no judiciário, já vão direto e o município já atende, ou o Estado já atende. Mas há também muitos pedidos que chegam ao judiciário, e a gente sabe que muitas vezes é por falta de
possibilidades, às vezes, do município atender naquele momento. A questão das limitações, né? Exatamente. Mas quando chega lá, a gente tem que determinar, porque assim a lei determina e a gente não tem por onde sair. Ok, Júnior. E o legislativo, inclusive, com relação a essa questão do centro de reabilitação para o menor, seria uma alternativa justamente para tentar diminuir ou até mesmo recuperar esses jovens? Com certeza, Valteci, é uma iniciativa muito bacana, válida, e o Legislativo está de braço aberto também nessa luta aí pela paz. E com relação a, só voltando um pouquinho no assunto, a gente fica chateado quando o prefeito diz que existe ali o convênio com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, quando na verdade seria uma obrigação do Estado. O Estado ele vem no município aqui e arrecada, e não arrecada pouco, porque Muriaé hoje é uma das cidades que tem um índice de uma das maiores frotas de veículos do país, e a gente paga impostos e não são baratos. Então, assim, o Estado tinha realmente a obrigação de investir, e é triste, porque esse dinheiro que o município investe hoje aí na Polícia Civil, na Polícia Militar, poderia estar investindo aí em alguns projetos para a cidade de Muriaé. Então, é lamentável. O Estado de Minas Gerais é um Estado grandioso, arrecada bastante e podia realmente abraçar mais os seus municípios, com toda certeza. E com relação aos menores, fica aqui realmente a dica de que o Legislativo, o Executivo, o Judiciário possam olhar para eles com muito carinho, porque é o futuro da nossa cidade, é o futuro do nosso país. Eu brinco muito com as pessoas que eu nasci, fui criado em Muriaé, meus filhos vão ser criados aqui, então tenho um sonho de que Muriaé possa ser uma cidade aí, voltando ao tempo atrás lá, tranquila. Eu nasci lá no bairro Santa Terezinha, desci para o Rosário, caminhava ali pela Avenida Kubitschek, vinha assistir jogos no Campo Nacional à noite. Hoje, infelizmente, é complicado você colocar uma criança para sair na Kubitschek caminhando ali, vai estar correndo o risco de ser assaltado. Gostaria aqui de parabenizar o Judiciário pelo seu trabalho, o Executivo, e em especial, com toda a dificuldade, o material humano da Polícia Militar e da Polícia Civil de Muriaé. Eu brinco lá com os colegas que a gente nós somos heróis, porque todos os dias aí a rádio está cobrindo, você vê apreensões, você vê prisões, e a gente acaba esbarrando aí na burocracia, volta a frisar, do Código Penal, porque os menores, eles são de certa forma usados pelo tráfico, e eu acho principalmente a lei do tráfico, ela tinha que ser uma lei mais pesada, porque eles absorvem os menores e para eles ali não são seres humanos, são os famosos aviõezinhos que eles chamam. E se eu fosse ficar aqui, a gente ia ter assunto o dia todo, porque é uma luta meio ingrata. O tráfico hoje está muito bem arquitetado. Para você ter uma ideia, não vou falar a nível de Muriaé, mas a gente faz academia, aprende bastante. Hoje o tráfico, ele adota uma criança lá, Valteci, e ele prepara essa criança, ele paga estudo, ele paga faculdade, ele infiltra ele nos meios, ele infiltra na política, na polícia, na promotoria, no judiciário. Então é uma luta bem ingrata. A gente tem que ter muita força de vontade, principalmente as pessoas de bem, porque nós somos maioria, as pessoas do mal aí são a minoria, e nós não podemos perder essa guerra, não. A paz, ela tem que permanecer na nossa cidade e no nosso país. A gente agradece muito a presença de vocês três aqui. Eu acho que só o fato de estarem aqui representando, né, as entidades às quais vocês pertencem, Executivo, Legislativo e Judiciário, já demonstram a boa vontade, né, de aderir a esse movimento, e demonstram também que os três poderes não estão, né, de olhos fechados por o que acontece no nosso município. E pela fala de vocês, a gente percebe que não tem como um trabalhar sem o auxílio do outro. E a gente fica muito feliz em ver que todos vocês estão de olhos voltados para a questão da violência no nosso município, e tenho certeza que vocês estarão aí à disposição também desse movimento e, de acordo com a doutora disse, né, dentro das limitações de cada um, tentando fazer o melhor para a nossa cidade. Lembrando, Evil, para a gente finalizar, que o Movimento Muriaé pela Paz, de concreto, irá realizar uma caminhada, será no dia 4 de outubro, um domingo, às 9 horas da manhã, com saída de frente à Praça João Pinheiro, em direção à rodoviária, passando ali pela Barão do Monte Alto. E nesse dia, inclusive, as igrejas católicas e evangélicas não irão realizar cultos ou nenhuma celebração, ficarão exclusivamente aí a partir desse movimento para chamar a atenção de toda a população para esse movimento Muriaé pela Paz. Gente, mais uma vez, muito obrigado, prefeito Luiz Aquino, pela sua presença, o Júnior da Civil representando o Legislativo e a doutora também Aline Arquette representando o Poder Judiciário de Muriaé. Eu, como sempre faço aqui no final dessas entrevistas, da entrevista do dia, eu gostaria nesse momento, diante desse parâmetro tão importante do nosso município, me permitir me despir aqui das ferramentas do profissional da comunicação e falar como cidadão. Eu quero usar um pedacinho do texto aqui do professor Roberto Lentes, professor de Neurociência do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Ele foi muito feliz no artigo quando ele disse o seguinte: pode-se concluir que um ambiente social violento e transgressor influencia fortemente aqueles indivíduos cujo perfil genético os torna suscetíveis a desenvolver comportamentos agressivos inapropriados, resultando em alterações cerebrais nas regiões que normalmente regulam esses comportamentos. E no final do artigo dele, frisando alguns detalhes sobre o fator violência, hoje, ele diz o seguinte: a realidade não é simples. E o conhecimento científico de seus meandros é que permite lidar com cada caso da maneira mais justa. E condenação ou tratamento seria a solução? Prisão ou hospitalização seria a solução? Nesse campo da violência, qualquer deslize pode causar uma violência ainda maior. Essa última frase dele aqui me chamou muita atenção, viu, prefeito? Você que inclusive é médico. Nesse campo da violência, qualquer deslize pode causar uma violência ainda maior. Na história da humanidade, sempre aconteceu a violência. Não há o que se discutir isso. Mas o que mais me chama a atenção no mundo atual, quando nós somos obrigados a conviver com a violência de uma forma geral em todos os anais da sociedade, ainda existe um fator que vem se destacando mundialmente falando e é até comprovado pela ciência, que é a religião. E eu me permitiria nesse momento dizer que eu tenho uma bagagem muito grande de experiência, porque eu tive envolvidos com o mundo das drogas na família. E em todos os aspectos nós buscamos solução, até para socorrê-lo na hora da violência com ele mesmo. E a única solução foi quando ele pôde parar e nós conseguimos levá-lo a pensar que a mudança dele seria de dentro para fora. E essa mudança de dentro para fora do cidadão, ela acontece quando se muda caráter. E o caráter só é mudado por uma coisa chamada Deus. Eu, nesse momento, eu fiquei muito feliz em saber que as religiões, independente de quais sejam elas, estão envolvidas nesse momento, nessa guerra, nessa luta de Muriaé, em busca da paz. Hoje pela manhã, quando abri o programa, eu falei: sem fé é impossível agradar a Deus. É bíblico isso. Então, que nós estejamos sim preocupados nas partes técnicas, profissionais e teóricas do combate à violência, mas que nós assumamos também a responsabilidade de incluir, como vocês, senhores, estão incluindo aqui nesse projeto de Muriaé, a religião, porque é através da religião que a gente vai encontrar a solução, alcançando um passo a mais de quem está se envolvendo com essa situação, a Deus. Deus, ele se agrada quando nós exercitamos a nossa fé, sabendo que nós somos inexpressíveis, mas queremos reconhecer com sinceridade que ele pode fazer por nós. Eu acho que esse tem que ser o grito. Inclusive a sua santidade, o próprio Papa, ele vem falando sobre isso, que a religião ainda tem sido um agente fundamental no combate à violência. E a religião muda o caráter. Muito obrigado a todos, parabéns pela iniciativa. E agora juntos vamos para essa guerra, né? Vamos buscar a paz de onde vem a verdadeira paz. Obrigado, Valteci, um abraço, obrigado aos convidados.